lendo o primeiro capítulo do meu livro, Quando Eu Me Apaixonei por Ele, parte 1. Capítulo 1. Sobre mim. Nunca imaginei que um dia iria me apaixonar, mas sim, aconteceu comigo. E pode acreditar, foi a coisa mais surpreendente que poderia ter me acontecido. E apesar de eu ter lutado e muito contra este sentimento, não pude vencê-lo. Ele foi avassalador. Fui pega totalmente desprevenida e de uma forma que eu jamais pude compreender. Eu tinha apenas 24 anos. Sim, algumas pessoas podem imaginar, nossa, que precoce. Outras podem ser do time contrário e pensar, uau, somente aos 24 anos? Eu me apaixonei pela primeira vez na adolescência. Bom, comigo foi aos 24 anos. Na verdade, foi quando eu me permiti, porque eu sempre tive medo e nunca quis me envolver com ninguém. Então, até essa idade, eu nunca tinha encontrado alguém que movesse minhas bases, até que o conheci. Não tive a chance de me apaixonar na adolescência. Minha oportunidade do primeiro amor foi roubada quando eu ainda era bem novinha. Você entenderá quando eu contar. Eu tinha sonhos. Era uma menina romântica que sonhava com um casamento de princesa. Sonhava que o meu futuro esposo seria o primeiro e único homem da minha vida. Aquele menino que eu achei que conheceria perto dos 15 ou 16 anos, que não se importaria com o fato de eu não gostar de cortar o meu cabelo e sempre mantê-los longos no quadril, de ficar vermelha como um tomate quando tomava muito sol, que não pegasse no meu pé por eu não ser fã de consumir carne e não ligaria de trocar uma festa por um livro de romance. Eu sonhava com alguém que se tornasse meu namorado, noivo e esposo, que teríamos um casal de filhos e envelheceríamos juntos, doce e inocentemente, de uma adolescente de 14 anos. Para você entender a minha vida, passarei sobre diversas épocas. Não será feita de forma cronológica e espero que não se incomode, por favor. Vou esclarecer como tudo aconteceu. Pertenço a uma família com grandes posses e alto poder aquisitivo. Sempre tive uma bela e confortável vida. Meu pai é um renomado CEO de uma empresa de investimentos, um homem charmoso de olhos tão amendoados quanto os meus. Além disso, é sócio de um famoso banco. Possui corretoras imobiliárias, trabalha com consultoria, ministra palestras, enfim, ele realmente trabalha muito. É um economista de referência que soube fazer o seu nome e sua grande fortuna. Todos da área conhecem Otávio Leone, responsável por enriquecer muita gente dando bons conselhos de investimentos e finanças. Na verdade, tanto ele quanto a minha mãe vieram de famílias pertencentes a classes sociais altas. Minha mãe, que tem descendência francesa, é uma bela mulher. Tem os olhos verdes e os cabelos naturalmente ruivos, sempre optando por cortes modernos. Ela é uma renomada chefe de cozinha, com vários prêmios espalhados nas paredes do seu restaurante, que se tornou um dos melhores da cidade. Seu restaurante leva seu nome, Désiré Leblanc. É muito citado pela alta gastronomia e tem uma das reservas mais disputadas da cidade. Pessoas muito importantes de diversas áreas da sociedade já fizeram reservas antecipadas com o intuito de propor casamento aos seus pares, pois o local virou ponto de referência para jantares românticos com requinte de bom gosto e luxo. O estabelecimento é extremamente caro. Além disso, é um dos poucos no país que possui a estrela Michelin, que é um prêmio muito importante no ramo da gastronomia. Minha irmã, Sara, é 2 anos mais velha que eu e é praticamente fotocópia da minha mãe. É ruiva, olhos claros, esbelta e alta. Somos completamente diferentes, já que eu tenho os cabelos castanho claros e não possuo os belos olhos verdes que ela herdou da minha mãe. Meus olhos são castanhos claros e também não sou alta como ela. Curte para a parte 2. Lendo o primeiro capítulo do meu livro Quando Eu Me Apaixonei por Ele, parte 2. Quando Sara fez 18 anos, meu pai a presenteou com um bom apartamento, mas Sara ainda estava descobrindo o seu caminho. Apesar de meu pai desejar que ela terminasse o curso de economia, ela fugiu para Nova York com um professor de salsa. Procurava viver uma vida sem restrições, sem consequências, sem conviver diariamente sob a pressão de nossos pais. Queria divertir-se pelo mundo, conhecer gente nova.
Papai e ela viviam em guerra, então apenas 2 meses depois de ganhar o apartamento de presente, o vendeu por um preço muito abaixo do valor de mercado e usou o dinheiro para fugir para Nova York. Durante esse período, sempre viajava pelo mundo com companhias incertas e aprontou todas. Após um pouco mais de 1 ano e sem ter mais nenhum dinheiro para continuar com o estilo Living la Vida Louca e ter sido abandonada por um namorado coreano, Sarah voltou arrependida de suas escolhas. Fez as pazes com os meus pais. Notei que voltou mais madura, humilde e decidida a dar rumo à sua vida. Queria voltar a estudar e decidiu cursar medicina. Foi uma escolha que lhe rendeu muitos frutos. Logo que iniciou a faculdade, conheceu Joel, um colega de curso que estava alguns semestres à frente dela. Ela dizia que ele era a perfeita definição de moreno alto, bonito e sensual. Se apaixonou de verdade e pela primeira vez na vida, engatou um relacionamento sério. Já com certo tempo de namoro, próxima de seu aniversário de 22 anos, acabou engravidando. Meus pais quase tiveram um surto, pois queriam que ela se formasse primeiro. Por fim, a Giovanna nasceu e deixou o mundo da gente mais colorido, conquistando o coração do avô, que virou seu fã número 1. Meu pai me deu um apartamento triplex, uma cobertura perfeita de presente de aniversário de 18 anos, assim como fez com Sarah. Você deve pensar que foi um exagero, mas meu pai sempre dizia a mim e a minha irmã que quando completássemos 18 anos, nos presentearia com algo que deveríamos cuidar durante o resto da vida. Ele deu o apartamento à minha irmã, muito contrariado por minha mãe, pois ela já desconfiava qual seria o objetivo final que Sarah empenharia ao imóvel. Independente do resultado, meu pai quis fazer o mesmo por mim, para provar à minha mãe que comigo as coisas seriam totalmente diferentes, e realmente foram. Eu nunca nem sequer pensei em vender o meu apartamento. Assim que fui presenteada, resolvi morar nele. Moro até hoje. No início, me sentia um pouco solitária, mas gostava de conviver comigo mesma. Tinha sossego para ler meus livros, ouvir as minhas músicas, estudar, receber alguns poucos amigos em casa, amigos estes que me relacionava com objetivos profissionais ou acadêmicos. Aliás, eu não fazia nenhuma coisa interessante, só trabalhava e estudava. Minha experiência de morar sozinha não durou muito tempo. Foram quase 2 anos. Sarah, que havia voltado a morar com os meus pais, assim que descobriu a gravidez, pediu para morar comigo, pois sabia que a reação dos meus pais, principalmente a de meu pai, não seria positiva e provavelmente viveriam em meio a discussões. Então, ela veio morar comigo até que Joel encontrasse um apartamento para eles. Eu tinha 19 anos. Simplesmente levaram-se anos para que Sarah e minha sobrinha saíssem do meu apartamento, mas não me importei. Minha irmã mal parava em casa por conta da faculdade e dos vários cursos. Mesmo grávida e já com barrigão, prosseguiu com a sua rotina de estudos. Logo que Giovanna nasceu, contratamos uma babá enfermeira para que Sarah voltasse aos seus afazeres mais rapidamente. Curte para a parte 3. Lendo o primeiro capítulo do meu livro, Quando Eu Me Apaixonei por Ele, parte 3. Giovanna foi a coisa mais linda que aconteceu em minha vida naquela época. Eu me apeguei demais a ela. Sinceramente, era como se ela fosse minha filha, porque eu passava mais tempo com ela do que Sarah. Sarah passava muito tempo estudando. A medicina realmente exige muito. Então, assim que Giovanna completou 1 ano, dispensamos a babá e eu fiquei praticamente responsável pela criança. No caminho para o trabalho, deixava Giovanna em uma escola particular de período integral e a buscava no fim do expediente. Dava banho, jantar, brincava e por aí vai. Eu sempre sentia que podia ser eu mesma com ela. A bebê simplesmente despertou em mim todos os sorrisos adormecidos e desenvolveu uma habilidade em mim que jamais pensei que tivesse, de me dar bem com crianças. Apesar de me dar bem com adultos, percebi que com as crianças não tem meio termo. Se elas gostam da gente, gostam de verdade. E se não gostam, você vai saber com certeza. Gosto desta sinceridade e desta inocência. Eu era a tia mais feliz do mundo. Giovanna parecia uma boneca, a mistura perfeita de Sarah e Joel.
cabelos castanhos com lindos cachos, olhos verdes e as bochechinhas rosadas. Eu amo a experiência que tive com ela. Lembro-me aos risos que a primeira palavra dela foi titia, e não mamãe. Sara até hoje não se conforma com isto. Sempre pensei que fosse ficar para a titia, ainda mais depois do nascimento de Giovanna, onde percebi que tinha vocação para o título. Ela foi crescendo e nós vivíamos grudadas, sempre assistindo desenhos de princesas, brincando de bonecas no playground e brinquedoteca do condomínio, na casa dos meus pais que viviam próximos ao meu apartamento, ou viajando com eles para o sítio em Santa Bárbara do Oeste. Giovanna ficava pouquíssimo tempo com os pais dela, mas fazia questão de avisá-los todos os seus passos. Quando Sara chegava à noite, perto do horário de Giovanna dormir, elas conversavam um pouco, faziam uma chamada de vídeo para Joel e Sara ficava com ela até que ela adormecesse. Este era o momento delas. Sobre o meu trabalho, faço parte de uma importante agência de publicidade. Na verdade, esta agência é do meu tio Antônio Leone, irmão do meu pai. Eles são bem parecidos, tanto fisicamente quanto na personalidade, sendo meu tio um pouco mais flexível. A Leone Comunicações é muito conhecida e meu tio tem uma ótima reputação em relação às grandes campanhas de publicidade que a agência já veiculou. Meu tio Antônio não teve filhos e era viúvo. Eu acabei me tornando o braço direito dele. Todos pensavam que eu era sua filha, principalmente na agência, em razão dos sobrenomes. Ele dizia que eu era a filha que ele nunca teve. Sou extremamente comprometida com o meu trabalho, focada. Quem não me conhecia ou não tinha muito convívio comigo sempre me taxou como uma pessoa fechada, séria, centrada. Às vezes acho que eu passava até um ar de superioridade, mesmo sendo tão jovem, mas jamais fiz isto conscientemente. Este era o tipo de comentário que eu já estava acostumada a ouvir pelos corredores da escola, na faculdade e na agência, e sinceramente não me afetavam mais. Eu sempre fui quieta, o que confundia as pessoas, já que muitas me consideravam uma pessoa metida e arrogante. E essas não são características minhas. Sempre fui muito tímida e tinha muita dificuldade em me abrir, mas tive meus motivos para ser assim. Tive meus motivos para ter vergonha de falar sobre a minha vida para as pessoas. Medo do julgamento, medo dos olhares de canto ou medo que sentissem pena de mim. Então criei as minhas muralhas e só uma pessoa com muita coragem iria conseguir quebrar as barreiras e me conhecer de verdade. Para que vocês entendam tudo, preciso voltar para o dia em que tudo mudou. O dia em que posso dizer que foi meu ano zero e recomecei a viver. Marcado em mim como uma tatuagem. Senhoras e senhores, eu me chamo Paloma LeBlanc Leone e este é o começo da minha história. Peço que desde já não se assustem. Creio que depois entenderão. E este é o primeiro capítulo do meu livro. Se você gostou e quer que eu continue, curte e comenta. Beijo!